Boa tarde a todos. Boa tarde a quem está na internet nos assistindo. Então, hoje nós vamos dar continuidade, né, à aula passada. Só vou pedir para a Bia fazer a nossa oração. A Fábio. A Fábio vai fazer a nossa oração inicial, então, antes da gente começar. Pai de amor, ao nosso Mestre Irmão Jesus, a toda a espiritualidade boa e amiga, que sempre nos guia, nos acompanha e nos orienta. Obrigada por mais este dia, por mais esta chance, esta oportunidade de estarmos aqui. E perdão, Pai, pelas vezes que falhamos e não temos vontade de tentarmos mudar os nossos pensamentos, nossas atitudes. Mas estamos hoje tentando mudar esses pensamentos e que possamos termos hoje a nossa mente, o nosso coração abertos para os ensinamentos, para o que nos vai ser passado na primeira, na segunda parte dos cursos, para que voltamos a termos mais vontade de mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Que assim seja. Então, vamos lá. Na última aula, a gente viu um pouco da história do espiritismo, né, do início ali dos fenômenos das mesas girantes, e também a vida do Allan Kardec e da esposa dele. Então, a gente vai dar continuidade olhando um pouco mais do lado técnico hoje, mas vamos relembrar, então, né, o que a gente já viu na última aula, tá? Só para a gente rever até onde a gente já viu aqui no curso, né? Em 1848, então, foi quando começaram os fenômenos de Hydesville, que foi a história das irmãs Fox, né, da família Fox. E no mesmo ano também, onde repercutiu o fenômeno das mesas girantes, onde virou a febre, né, que a maioria das pessoas, na verdade, tomou como um passatempo na época de adivinhação, de curiosidade. Em 1854, Allan Kardec, então, ouviu pela primeira vez falar das mesas girantes. Mas ele não deu importância naquela época porque ele achava que era frívolo, né, que as pessoas só usavam mesmo por brincadeira. E em 1855, finalmente, ele resolve, então, ceder, né, e participar pela primeira vez de uma sessão. Né, foi com um grupo de amigos, como a gente falou, da qual eles faziam um trabalho sério e onde ele sentiu a confiança de participar. Em 1857, houve, então, o lançamento do primeiro livro da codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos, o primeiro lançamento, né? E no ano seguinte, ele lançou a Revista Espírita, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Diante das correspondências e cartas inúmeras que ele começou a receber, ele resolveu fazer revista para publicar, né, as dúvidas, responder as dúvidas, aliás, falar os cases que ele recebia do mundo inteiro. E ele também fundou a Sociedade Espírita Parisiense, né, que era uma sociedade com um grupo de pessoas que tinham também essa afinidade com a doutrina espírita, onde eles faziam as sessões, né, faziam os estudos e deram continuidade também às obras básicas. Então, hoje a gente vai ver sobre o método, né, a metodologia e os critérios utilizados na codificação espírita. Eu coloquei algumas imagens ali do filme que eu achei legais, né, que a gente só achava desenho antes ou imagens um pouco mais apagadas, mas como tem ali agora do filme, então vamos utilizar, né? Então, naquela época, como eu falei, era uma febre, né, um passatempo, um divertimento, as mesas girantes, mas o professor Rivaio, né, o Allan Kardec, ele resolveu ir mais a fundo e testar, né, o que essas mesas podem me responder. Então, Rivaio levava para cada sessão uma série de perguntas metodicamente preparadas, que eram respondidas detalhadamente e com precisão pelos espíritos. Ele chegou, então, à conclusão que os espíritos eram apenas as almas dos homens, e não as donas da sabedoria plena, nem de toda a ciência. Tratava-se, então, da opinião pessoal de cada espírito a ser cotejada com a de outros, para se chegar a uma conclusão a respeito de determinado assunto. Né? Então, foram vários médiuns e vários espíritos diferentes em vários países diferentes que ele utilizou. E aqui a gente até acaba aprendendo um pouco mais, né, com o que o Allan Kardec concluiu, que não é porque é um espírito que vem falar algo que a gente tem que acreditar em tudo que o espírito diz, né? A pessoa morre e ela não passa a saber tudo, ou saber o que ela não sabia antes, né? A gente está hoje aqui e a gente vai levar o que a gente aprendeu até aqui.
dessa vida e de outras vidas, e assim também era naquela época, e ele chegou a essa conclusão. Então, até por isso que ele resolveu, não, né, eu não vou acreditar no primeiro espírito que vem, eu vou questionar mais espíritos até eu chegar numa conclusão que seja válida. E terminado o trabalho dessas perguntas, os espíritos recomendaram que antes que o livro fosse entregue ao editor, se procedesse uma revisão completa, né? Então, além de todo o trabalhão que foi, fazer toda essa compilação de informações, eles orientaram ele a fazer uma revisão geral antes de publicar a primeira obra. Então, o método que ele utilizou foi o método experimental aplicado às ciências positivas, né? Então, o método experimental é o que eu posso experimentar, é o que eu posso ver na prática e é o que eu posso ter de concreto. Então, foi por isso que ele utilizou esse método. E tudo que é concreto, né, na filosofia positivista da época, que surgiu na França, tudo que é concreto é considerado positivo, né? Então, foi esse método que ele utilizou. E o processo do método experimental que ele utilizou seguia essas etapas aqui. A observação, né, observar tanto os médiuns como as respostas dos espíritos. Comparação, né, então, por isso ele utilizou mais de 10 médiuns para a primeira obra, de países diferentes, que não se conheciam, né, principalmente. A gente até vê no filme, para quem assistiu, que passa até uma cena bem legal, quando ele começa, quando ele resolve, né, arregaçar as mangas e seguir em frente, ele passa uma cena bem legal dele fazendo a primeira pergunta que está no Livro dos Espíritos, que é Deus? Né? Então, ele vai no primeiro médium, que é Deus? Aí, aquela médium fazia psicofonia, respondia, né, tal resposta. Ia para outras médiums que psicografavam, né, que é Deus? E ali ele tinha outra resposta. Né? Ia para outra médium, fazia a mesma pergunta, que é Deus? Então, olha só, ele foi utilizado 10 médiums, né, fazer essa mesma pergunta, e foram, na primeira edição, 500 e poucas perguntas, né, que ele fez com respostas, né, e que ele fazia todo esse processo aqui. Depois, a dedução e a indução, né, então ele tinha que assimilar essas respostas, né, ele tinha que usar também a intuição dele. Análise e revisão, né, então, tudo que ele obteve de informação, analisar puramente, né, para chegar, então, à conclusão. Né? Então, ele só ia colocar essa conclusão quando ele tivesse certeza que tinha validade as respostas. Essa é uma citação do Allan Kardec na Revista Espírita, né? Observar, comparar e julgar. Essa regra que constantemente segui. Só para reforçar, né, o método que eu estava explicando para vocês antes. Aqui na Gênese, ele fala: não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. Né? Então, os fatos já existiam, como eu falei na aula passada. Ele mesmo procurou referência, ele tentou buscar na literatura algo que explicasse os fenômenos e ele não encontrou. Né? Então, ele teve que criar referência, né? Compilar as informações e colocar à disposição. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o espiritismo é uma ciência de observação, e não produto da imaginação, né? Observação, porque todos estavam vendo a mesma coisa, né? As mesas giravam, os espíritos falavam através de médiums, não era uma pessoa que estava vendo, que estava imaginando algo, né? São milhões de pessoas, né, pelo mundo todo. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então, acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. Apliquei a essa nova ciência, como fizera até então, o método da experimentação. Jamais ocasionei teorias pré-concebidas. Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências, dos efeitos procurava remontar as causas, pela dedução e o encadeamento lógico dos fatos, não admitindo uma explicação como válida, senão quando podia resolver todas as dificuldades da questão. Esse finalzinho é bem interessante, que aí a gente vê a veia, né, dele cética, mas um ceticismo saudável, né? Esse ceticismo que a gente tem que ter, não é o ceticismo cego, né, onde eu não acredito em nada e por isso eu não vou me abrir para aprender algo novo. É o ceticismo saudável, né, onde eu vou questionar até eu ter validade na resposta que eu quero, até essa resposta me convencer, né? E ele estava aberto a isso. Então, esse método experimental
que ele utilizou, ele foi dado um nome que foi sugerido pelos espíritos como Controle Universal do Ensinamento dos Espíritos, né, da qual a sigla é CUEE. Né? Então, essa parte desse método que ele criou está bem explicado no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução. E é dali que a gente pegou até para passar para vocês. Né? Então, nessa parte, Allan Kardec ele deixa bem claro que Deus quis que todos nós tivéssemos acesso a essas informações, que todos nós tivéssemos acesso a esse esclarecimento, né, a essa doutrina que explica tantas coisas da vida. Né? Então, é por isso que eles divulgaram e que eles expandiram tantos fenômenos pelo mundo todo. Né? Realmente para dar um boom, né, para alguém se ligar, não, agora a gente tem que prestar atenção nisso. Né? Então, não é para uma pessoa só que eles vieram falar para todos. Né? Até porque se fosse uma pessoa só, essa pessoa ela pode se enganar sozinha, ou ela pode enganar alguém, ou ela pode desaparecer e levar a informação com ela, né? E não é isso que os espíritos querem. Eles querem que mais pessoas saibam, para que as pessoas também propaguem essa informação. E os critérios do método, os critérios principais são a concordância, a espontaneidade e o grande número de médiuns desconhecidos entre si, a simultaneidade e a universalidade. Né? Então, a concordância das informações. Né? Ele pegou vários médiuns com vários espíritos diferentes, onde ele tinha que analisar as informações e ver se as respostas tinham o mesmo sentido. Né? É claro que as palavras provavelmente não foram as mesmas utilizadas pelos diferentes espíritos, mas elas tinham que ter o mesmo sentido para ele validar. A espontaneidade, né? A gente sabe que os espíritos eles são espontâneos, né? Então não é na nossa vontade que acontece um fenômeno, é na vontade e na espontaneidade dos espíritos. Né? Então é um critério bem importante esse, né? Para a gente utilizar esse método. A simultaneidade, né? Então a simultaneidade com que as coisas aconteceram. Né? Acontecia nos Estados Unidos, acontecia na Europa, acontecia em vários países, acontecia no mundo inteiro, ao mesmo tempo, os fenômenos. Né? Então, ele acrescentou isso como critério fundamental também. E a universalidade. Né? Então, o espiritismo ele é universal. O espiritismo não tem um dono, né? Não tem uma nacionalidade. A gente não vai falar que o espiritismo é francês só porque nasceu, né, foi codificado na França. Não, o espiritismo ele é universal. Né? O espiritismo não tem classe social. O espiritismo não escolhe, né, ninguém por alguma característica diferente. O espiritismo ele é para todos nós. Então, ele é universal. E essa é uma das, na minha opinião, das principais características desse critério. Tá? Então, a única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente através de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Né? Então, esse é um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Allan Kardec acrescenta isso. Aqui é uma imagem também do filme, onde se não me engano, é a primeira vez que ele vai assistir uma sessão das mesas girantes. Ele até olha com uma cara de assustado ali. Acho que é esse aqui, né? Aqui. Né? A mesa levantando. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por uma via mais rápida e mais autêntica. Por isso, encarregou os espíritos de irem levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. Né? Como eu falei antes, o espiritismo ele não veio para uma pessoa só, ele veio para todos nós. Né? E ele até reforça, aqui é só um trechinho, mas ele continua falando no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que podem se queimar todos os livros, né, como era comum na época, pode-se queimar todos os livros que falam sobre isso, mas agora, né, a doutrina existe e a doutrina é. Né? Então, mesmo os livros sendo todos queimados, os espíritos estão aí. Né? Os espíritos vão continuar divulgando, os espíritos vão continuar produzindo fenômenos, eles vão encontrar onde produzir isso. Né? Encontrar ambientes onde tem mediunidade, onde tem médiums aparentes que possam né, criar esse ambiente onde aconteça o fenômeno, no caso. Né? E ele ainda coloca depois, achei legal, são os próprios espíritos, em realidade, que fazem a propaganda. Né? Então, os espíritos vão propagar isso. Né? E a gente sabe, a gente ouvia muito mais falar antigamente histórias de assombração, histórias de fenômenos mediúnicos acontecendo nas casas, mansões mal assombradas, enfim, né? Do que escuta hoje em dia.
Mas naquela época eles precisaram fazer dessa forma. Tinha que chamar atenção, né? Antes foi pela curiosidade, né? Então as pessoas, né, viram como um passatempo, como uma febre, mas por curiosidade. E hoje em dia a gente sabe que ainda atrai pela curiosidade, na verdade. Muitas pessoas vêm buscar o espiritismo por curiosidade, para ver se acontece alguma coisa. Eu vou lá, mas eu tenho medo que aconteça alguma coisa, que eu veja um espírito, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? E o espiritismo, ele atraiu pela curiosidade, mas para trazer para a gente o esclarecimento. E a gente tem que vir para a casa espírita buscando o conhecimento, e não o fenômeno, né? Quando a gente busca o fenômeno, a gente está aqui por curiosidade. A gente tem que e deve utilizar o espiritismo como clareza, como conhecimento. E as obras são tão, né, antigas, a gente vê ali, o primeiro livro faz mais de 160 anos já. Né? E a gente abre ali o Livro dos Espíritos, é atual, né, para a gente ler hoje um trechinho ali, ele esclarece dúvidas dos nossos dias de hoje. Né? Então, para a gente ver como essa busca pelo melhoramento, pela evolução, como essas questões, dificuldades da nossa vida, né, do dia a dia, são tão comuns e já eram comuns também. Né? Então, a gente está aqui, isso só comprova que a gente está aqui para melhorar mesmo, que a gente vai passar situações difíceis, né, mas a gente tem aí o esclarecimento da doutrina espírita, o consolo, né, e a gente tem que se apegar nisso também. Então, a primeira edição do Livro dos Espíritos foi composta por 501 perguntas, e na segunda elas se transformaram em 1019. Né? Então, houve uma segunda edição, né, até porque Allan Kardec ele pensou em criar um Livro dos Espíritos parte 2. Né, mas, inspirado pelo Espírito da Verdade, ele foi orientado, não vai lançar a parte 2, você vai relançar o Livro dos Espíritos como uma versão ampliada, né, e ali eles já fizeram um apanhado também geral, reorganizaram as perguntas e também aproveitaram para tirar algumas coisas repetitivas que não tinha necessidade, né, para se tornar uma obra mais ainda limpa. Né. E então, desse trabalho, mais de 10 médiuns prestaram concurso, 10 médiuns, como eu falei antes, diferentes, né? E o Livro dos Espíritos ele é a principal obra, né, é dali que se originaram as demais. Né? Então, a Grace vai dar continuidade, falando um pouquinho para a gente das outras obras. Boa tarde a todos. Então, a gente vai falar um pouco das obras básicas, né? E é importante, eu acho, de esclarecer que elas foram preparadas individualmente, mas elas, ao mesmo tempo, elas têm uma sequência, são individuais, mas ao mesmo tempo elas se complementam, né? E apesar de não ser regra e não ser orientada dessa maneira, mas existe uma sequência até para a gente ler, para facilitar a compreensão do que elas vêm nos trazer. E que elas foram escritas e trazidas à luz para a gente no momento certo e adequado. Né? A espiritualidade passou por muitos anos preparando, tanto o mundo espiritual quanto o nosso mundo carnal, material, foi preparando os espíritos que estavam vindo para a divulgação da doutrina, estavam preparando os espíritos que iriam passar essa mensagem aos encarnados, porque é um trabalho muito sério, eles precisavam ser de maneira muito organizada, para que também facilitasse a compreensão e o entendimento e trouxessem as pessoas a acreditar não só naquilo que ouviam, mas naquilo que estava sendo dito que era verídico. E assim, e tudo, se a gente for analisar na nossa vida, tudo é assim, né? A gente vai recebendo e vai entendendo as coisas à medida que a gente está preparado, né? Tipo, a gente não consegue fazer uma conta de somar se a gente não conhecer os números e para que servem os números. Na leitura, a mesma coisa. Se a gente não conseguir conhecer, a gente não conhece as letras, a gente não é capaz de fazer juntá-las e fazer uma palavra ou uma frase. Então, a Gabi já falou um pouquinho, né, que o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, né, apenas 2 anos após o primeiro contato de Kardec com as mesas girantes, né. Então, foram 501 perguntas no primeiro livro. Então, ele foi muito rápido, pensando no que ele gastava de tempo perguntando para vários médiums as mesmas perguntas, organizando, revisando novamente, né? Porque ele tinha
Como a Gabi falou, ele era um cético, mas era um cético de maneira saudável, que procurava, porque ele também não ia simplesmente sair alardeando algo que ele mesmo duvidava. Então, ele precisava ter certeza para poder dividir o conhecimento com os demais. A princípio, as primeiras médiums que ajudaram ele foram as irmãs Baldwin, que tinha 16 e 14 anos na época, e depois a senhorita Jafé, com 18 anos. Muitos outros ajudaram, mas que não foi divulgado o nome, não se tem conhecimento dos nomes, né? E aí, na segunda edição, que foi lançada em 1870, se juntou a senhorita de Fox, com 14 anos. Ela contribuiu com muitas psicografias, ela tinha como guia o Espírito de São Luís, e ela, com o Espírito de São Luís, auxiliaram na revisão e no ajuste dessas 518 questões que foram adicionadas no segundo livro. O livro contém temas que dão a fundamentação, a doutrina, né, como a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, leis morais, a vida presente e a vida futura e o porvir da humanidade. Então, ela foi escrita sempre com base nos ensinamentos dos espíritos superiores, né, através dos médiuns diversos. E no Brasil ela teve a primeira tradução feita a partir da 12ª edição, em torno de 1875. Acredita-se que tenha sido por Joaquim Travassos, tá? Porque usou o pseudônimo de Fortúnio, por isso que não se tem bem a certeza. E que esse teria presenteado com um livro o Dr. Bezerra de Menezes, e que tinha sido o que motivou ele a se converter. Então, a gente pode perceber todo o trabalho que Kardec teve para fazer, para preparar as obras, né, para elaborar as perguntas. Ele fazia as perguntas antes, ele fazia perguntas mentais durante as sessões para se certificar que os espíritos tinham acesso aos pensamentos e que não eram simplesmente os médiuns querendo, de alguma forma, sendo influenciados por espíritos menos evoluídos, né? Então, ele repetia as perguntas, fazia comparações, né? Ele não vivia da doutrina, né? Ele dava aulas para garantir o seu sustento. Os amigos dele estavam tratando ele feito louco, tipo, não, você está deixando o seu trabalho de lado para se dedicar a uma coisa que você não sabe se enfim, né? O preconceito. E ele acordava todos os dias às 4h30 da manhã para ele conseguir fazer tudo, para ele conseguir trabalhar, para garantir o seu sustento, para ele conseguir publicar as obras da doutrina e continuar estudando, né? A gente não acorda nem uma semana para trabalhar. Então, ela é o Livro dos Espíritos é a obra fundadora, né? E trata de aspectos filosóficos e religiosos. A sua edição definitiva teve 4 partes, né? O livro primeiro, que é das causas primeiras, o livro segundo, do mundo espiritual ou mundo dos espíritos, o livro terceiro, de leis morais, e o livro quarto, Esperanças e Consolações. Ele, assim como todas as obras da doutrina, ele não é um livro para você pegar e simplesmente ler. Para a gente ter uma compreensão, entendimento, a gente precisa parar e refletir e analisar o que ele vem trazendo para a gente. E os livros da codificação, eles podem ser consultados a qualquer momento. Eu tenho certeza que a gente vai sempre encontrar uma resposta neles, aquilo que a gente precisa. A gente, às vezes, precisa estar mais aberto a tentar... Porque, às vezes, a gente quer a resposta, mas a gente quer a resposta que a gente quer, e não a que a gente precisa. Então, quando a gente quer aquela que a gente acha que tem que ser, a gente não vai estar aberto para compreender aquilo que o livro estava nos falando. Então, se a gente for aberto, com boa vontade e realmente quiser buscar a resposta, a gente vai encontrar. E aí... Deixa eu ver aqui, tem... Depois do Livro dos Espíritos, em 1858, foi lançada a Revista Espírita. Porque o que aconteceu? Com a divulgação do primeiro livro, Kardec começou a receber muitas cartas, muitas pessoas procuravam ele na casa dele, com dúvidas, querendo saber, querendo relatar acontecimentos que tinham... histórias de contatos mediúnicos, de mesas girantes, enfim, estava ficando com muito trabalho, ele não estava dando conta de responder as cartas. E a própria esposa dele, a Amélie, também estava tentando ajudar a responder, mas estava ficando demais e não estava conseguindo administrar esse trabalho de responder.
Então ele ficou pensando de alguma maneira o que ele poderia fazer para, da mesma maneira, não deixar ninguém sem resposta e continuar isso ajudar de alguma maneira os estudos dele. Então ele lembrou que na Europa só tinha um jornal em Genebra que tratava do espiritismo e que nos Estados Unidos já existiam 17 jornais falando do espiritismo. Então ele foi onde ele teve a ideia de fazer a revista, né? A revista era uma maneira de ele colocar o que ele estava experienciando, de ele colocar o que outras pessoas enviavam para ele de acontecimentos e conseguir esclarecer algumas dúvidas e buscar ali como fonte de pesquisa para os pontos que ele ainda não tinha esclarecido. Ao mesmo tempo, na época, os outros jornais estavam toda hora atacando ele, desmerecendo ele, enfim, eles tinham medo da nova doutrina, né? Por não conhecerem e talvez com medo, né, se todo mundo começasse a seguir essa nova doutrina, eles a princípio, porque geralmente eram as pessoas mais de melhor posição que estavam incomodadas, né, com o que estava acontecendo. Então, o que tinha-se na época era, tipo, se você tinha melhor posição financeira, você mandava, você fazia e acontecia. Se eles percebendo aquilo como sendo verdade e que você teria que mudar algumas coisas, eles ficaram com medo das pessoas talvez não respeitarem mais. Isso é minha opinião, tá? E por isso eram contra, porque desconheciam e eles também não queriam mudar. Eles queriam continuar ali, eles estavam engessados daquele jeito, eles queriam continuar daquele jeito. Então a revista, né, surgiu para trazer as respostas às cartas e propor alguns debates a respeito dos assuntos que estavam em torno do espiritismo. Só que Kardec não tinha dinheiro para editar a revista, enfim. Aí ele foi atrás de patrocínio e tal e não conseguiu. Mas ele não se desmotivou. Ele resolveu, por conta própria, não contou a ninguém, em lançar a revista e lançou a primeira edição em 1/1 de 58. E aí ele ficou muito surpreso, porque dali começaram a surgir mais cartas e teve maior divulgação e mais pessoas interessadas. Só que, assim, quando ele publicou o primeiro, ele já estabeleceu algumas diretrizes, né? Que a revista tinha a finalidade de obter a verdade, que ele iria investigar o que estivesse de pontos obscuros. O objetivo não era provocar debates, né? Era, na verdade, ele queria... Não, na verdade, ele não queria provocar disputas, né? Tipo, eu estou certa, minha religião é essa e a tua é aquela e a minha é melhor. Não era essa a intenção. Ele queria instigar as pessoas a debaterem sobre as coisas que estavam acontecendo, a buscarem outras respostas, a continuarem confrontando respostas de um lugar para outro, para ver se realmente era daquela maneira. Então, dali ela foi publicada da primeira edição de 1858 até abril de 1869. Todas foram redigidas pelo Kardec, mas ele não fazia sozinho, ele organizava. Então, a parte dos assuntos era de psicografias, de cartas, né? Mas ele organizou todas elas, inclusive a de abril. Ele faleceu em 31 de março de 1869, mas a de abril ele já tinha deixado toda prontinha para ser publicada. Então, ali na revista ele tinha um campo amplo ainda de ideias, conceitos, né? E tudo que ele publicava em todas as obras tinha que ter a concordância, a universalidade dos espíritos. Então, assim, ele publicava, era um meio que ele conseguia ter a reação do público da revista, mas ele também consultava e via a reação dos espíritos em torno dos assuntos abordados. A maioria das ideias da revista espírita foram publicadas nas obras da codificação, algumas até na íntegra, tá? No livro Céu e o Inferno e a Gênese contém na íntegra. Então, nela haviam ditados mediúnicos, conversas familiares, além túmulo, né? Dissertações espíritas, evocações particulares e poesias. E, novamente, continuava, os jornais e periódicos da época continuavam atacando a revista e queriam até, inclusive, tentavam atacar a moral do codificador, né? Ele dificilmente respondia, porque ele era muito elegante, né? Ele não respondia, às vezes ele dava umas indiretas. Então, o que ele colocava na revista.
que para qualquer assunto, para você discutir qualquer assunto, levantar debate e discussão em cima de qualquer assunto, você precisa conhecer a fundo. E era o que as pessoas que o criticavam não se atinham a estudar o assunto. Então, era por isso que ele, acho que não se dava o trabalho de responder diretamente. Porque como é que nem eu, não entendo nada de carro, como é que eu vou discutir com um mecânico que o meu carro não está funcionando e eu acho que é a repimboca da parafuseta que não é, se eu nem sei onde é que fica esse trem. Né? Então, assim, não adianta, vai discutir, vai perder tempo e não vai resolver. Então, a maneira que ele encontrou era algumas coisas de maneira indireta. Então, 1859... Opa, voltei. Foi lançado o livro O que é o Espiritismo. Ele é um livro bem básico assim para iniciantes, tá? Foi lançado primeiro o Livro dos Espíritos. Quando eu comecei a frequentar a doutrina espírita, eu até li, mas eu li daquele jeito, tá? Eu li, não estudei o Livro dos Espíritos. Mas quando eu fui apresentada ao que é o Espiritismo, eu tive uma compreensão melhor. Por quê? Daí ele me deu umas bases, uns fundamentos, para daí eu ir para o Livro dos Espíritos. Porque não que talvez alguém com mais racional do que eu tenha melhor compreensão, mas para mim foi mais difícil, tá? Então, assim, ele tem questões fundamentais. Então, na primeira parte, ele é escrito em forma de diálogo, né? É como se Kardec estivesse conversando com um crítico, com um cético e com um padre. Então, tem os questionamentos que essas pessoas fariam e o Kardec vai respondendo esses questionamentos. No segundo capítulo, ele tem um resumo do Livro dos Médiuns, que foi publicado 2 anos depois, e o terceiro capítulo é uma súmula do Livro dos Espíritos. Neste livro, Kardec define o conhecimento como ciência de observação e como doutrina filosófica também, porque ele estuda a relação que é estabelecida entre homens e espíritos e as consequências morais que decorrem dessas relações. E aí, em 1861, é lançado o Livro dos Médiuns. Ele é destinado a médiuns e evocadores, né? É um ensino especial dos espíritos que fala dos gêneros, manifestações, os meios de comunicação com a espiritualidade, o desenvolvimento da mediunidade, os tipos de mediunidade e as dificuldades e os tropeços dessa prática. Ele é um segmento do Livro dos Espíritos, né? É uma obra independente, como eu falei, que a maioria é independente, mas existe uma sequência. Né? Só que, assim, o Livro dos Espíritos é como se ele tivesse os princípios básicos, o fundamento para dar embasamento daí para você ir para o Livro dos Médiuns. Né? Ele esclarece que... ele reconhece como material para as pessoas que queiram se comunicar com os espíritos, mas ele esclarece que não é simplesmente você achar que tem que pegar o livro, seguir passo a passo e evocar os espíritos. Até porque você precisa de preparo e um local preparado. Né? Porque assim como você pode querer evocar um espírito superior, mas às vezes você está num ambiente que não é favorável para esse espírito. Você está num ambiente, você pensa... as tuas ações, elas são favoráveis aos irmãozinhos que estão lá em sofrimento e estão querendo brincar com a gente e mexer com a nossa cabeça. Então, a gente já não está bem, daí a gente vai lá, se mete a fazer um negócio desse. Também não significa que vai acontecer, porque se não tiver médium, o fenômeno não acontece. Ele traz as informações importantes das comunicações, né? Alerta a necessidade de estudar, por isso a necessidade de estudar, de se entender o porquê que tem que se ter um local adequado, e conhecimento, porque assim, aqui na casa, quando eu passei a ser voluntária, na primeira reunião que eu participei, houve uma mesa mediúnica. Só que assim, eu sabia do que eu vinha aqui no curso, porque eu vinha aqui, ficava uma horinha sentada, ouvia, ia para casa, eu não estudava, né? E aí o que acontece? Nas mesas mediúnicas, a gente recebe muitas psicografias de espíritos superiores, de motivação, nos puxando a orelha, direcionando o nosso trabalho. Só que também vem os irmãos em sofrimento que precisam ser auxiliados. E aí eu fico pensando, como é que a gente, sem saber nada, sem saber como proceder, sem saber o que acontece, vai conseguir ajudar um irmão desse? Porque eu falo pela minha experiência que na primeira vez eu queria vibrar
no bem. Eu queria ter vibrações elevadas, porque eu sabia que o momento pedia isso. Mas eu não conseguia. Eu fiquei apavorada. Não com medo de que o espírito fosse me pegar ou que fosse me fazer mal. Não era isso. Mas eu fiquei apavorada com o sofrimento. Eu comecei a sofrer junto com aqueles espíritos que estavam sofrendo. Logo, eu não sou uma pessoa preparada para estar no meio de uma mesa mediúnica. Pelo menos da época, né? Já faz uns 4 anos, quem sabe, hoje eu já me comporto diferente. Então, assim, às vezes a gente fala assim, é um guia para médiuns e evocadores. E aí? A gente vai encarar? A gente vai ajudar ou a gente vai prejudicar? Ou, de repente, a gente vai trazer prejuízo para a gente? Porque daí vai ficar meio louco, né? Não vai saber o que fazer depois. Aquela energia do espírito em sofrimento, ela fica na gente. Se a gente tiver uma absorção, porque tem gente que não. Tipo, passou, passou. Mas tem gente que fica remoendo aquilo e fica carregando aquela energia consigo. E aí, vai fazer o quê? Vai conseguir se desvencilhar depois? Vai saber que tem que pedir ajuda? Vai saber que foi daquilo que está sofrendo daquele jeito? Por isso a necessidade, em todas as obras, em todo o material que eu fui pesquisar, sempre tem uma chamada para que a gente procure conhecimento. Procure se aprofundar, procure ir buscar mais conhecimento. Não se aventurar. E eu acho que é em tudo, né, gente? A gente não pode simplesmente sair, eu vou pegar um carro e dirigir sem nunca ter dirigido. O que eu vou fazer, né? Matar alguém, às vezes. Então a gente tem que pensar nas consequências daquilo que a gente vai fazer. Embora ele reforça também que é um livro que não é exclusivo dos médiuns, né? A gente pode estudar, sem ser o médium, pode ter acesso. No capítulo 3º, ele sugere a leitura da codificação na seguinte sequência, né? Ele sugere que leia primeiro o que é o Espiritismo, depois o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns e aí a Revista Espírita. Mas é uma sugestão, não é uma regra. E aí ele coloca da questão de ser médium. Na Revista Espírita de 1863, ele bota que o que é ser um bom médium, né? Ninguém poderá tornar-se médium se não conseguir despojar-se dos vícios que degradam a humanidade. Então, assim, existem os médiums, porque nasceram já com a mediunidade. Alguns, pelos direcionamentos da vida, não vão vir para uma casa espírita. Cada um vai usar porque a gente recebe as ferramentas quando vem. Só que cada um usa como acha que tem que usar. Então, existem os bons médiuns. A pessoa que tem uma conduta ilibada, né? Uma pessoa ética, uma pessoa modesta, e que ela vai usar aquilo no bem. Então, esse é o bom médium, né? Que teria as virtudes, né? Que seria a seriedade, usar para bons fins, né? Para fins úteis. Não, eu sou médium, mas eu quero adivinhar o futuro da fulana. Porque isso, porque aquilo. Não é essa a finalidade, né? A outra virtude seria a modéstia, né? Que ele se dispa de orgulho, de vaidade, tipo, eu sou médium, né? Como se fosse ser... É diferente, realmente é diferente, né? Ele tem uma habilidade que a gente não tem. Mas não quer dizer que ele seja melhor ou que isso vai fazer ele melhor ou mais evoluído do que a gente. Isso tudo depende da conduta dele enquanto encarnado. Tem também o devotamento, né? Ele aproveita, o bom médium, ele aproveita as oportunidades de servir. Se ele acha que... Claro, ele não vai estar em qualquer canto e não vou receber porque agora preciso não sei o quê. Ele vai se educar para isso, mas sempre que ele tiver uma oportunidade, ele vai ajudar. Então, 1864 é lançado o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Ele trata dos evangelhos canônicos, né, sob a ótica da doutrina espírita. Ele dá uma atenção especial aos princípios da moral cristã. Divide-se em 5 partes, que são os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições e as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamentar seus dogmas e o ensino moral. É a obra que dá mais enfoque às questões éticas e comportamentais do ser humano. Mais um local para a gente buscar, direcionar, conhecimento para tentar direcionar, né? Porque às vezes a gente acha que está agindo de maneira correta e se a gente for ver, não está tão correto assim. Tem algumas coisas que precisam ser mudadas. Ele constitui como se fosse um código de ética, né? Um código de conduta. E ele se baseia, né, na mais rigorosa justiça, que é a justiça divina. Ela é uma obra que desvenda os mistérios da vida futura, né? E aí pode-se observar, quando a gente faz o evangelho em casa com esta obra,
que a maioria deles ele tem uma passagem bíblica, né, e cita, inclusive, onde encontrar a passagem, e aí abaixo ele vem a explicação para a gente, é uma interpretação bem esclarecedora e que dá direcionamento e que sempre faz com que a gente reflita sobre aquilo que a gente leu, né. O Kardec também fala para a gente, nesse livro, que todos admiram a moral evangélica. A moral evangélica, no caso aqui, seria a moral do Evangelho. Tá? Só que muitos, eles simplesmente admiram por fé, mas não conhecem. Ou eles admiram porque algum líder falou para eles que eles têm que admirar e que o Evangelho é o correto, e nananana, mas não porque conhecem. Porque eles não foram a fundo. Eles admiram baseados naquilo que ouviram. É a mesma coisa, vocês estão aqui, eu estou falando, e aí vocês estão acreditando. Mas e aí é por isso o chamado... Mas eu estudei, tá? Por isso o chamado para a gente estudar e procurar as informações, tá? Porque a gente tem que ter essa preocupação. Porque, por mais que eu tenha estudado, alguma palavra mal colocada, às vezes pode direcionar o entendimento e da frase, sabe? A compreensão da frase. Então, assim, às vezes buscar isso, ter esse trabalho. A gente aprende muito quando a gente busca assim. Então, os artigos dele compõem um código de moral universal, independente de dogma, tá? Ele não faz mal de qualquer culto que você seja, você vai ler ali, você vai reconhecer que tem uma ética, tem uma moral, tem uma justificativa de ser assim. Eu me atrapalho com isso. Então, em 1865 é lançado O Céu e o Inferno, que pode ser ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, aqui ele reuniu elementos capazes de esclarecer o homem sobre o seu destino, né? Ele traz, na sua primeira parte, algumas elucidações de vários títulos, e um deles é o futuro e o nada. Ele questiona dúvidas que a humanidade vem tentando decifrar há muitos anos. E, né, tipo, afinal todos morrem, para onde vamos? Né? O que vai ser feito da gente? E ele aborda também sobre a crença no nada, tipo, morreu, acabou, né? Muita gente acredita dessa forma ainda, né? Não é uma questão de julgamento das pessoas acreditarem nisso, porque muito vem da cultura, às vezes foram criadas dessa maneira. O problema do achar que morreu, acabou, é quando a pessoa simplesmente acha que ela pode fazer de tudo porque morreu, acabou. Tipo, eu vou pegar, eu vou trair, eu vou roubar, eu vou matar, porque quando morrer, acabou. E basta, porque assim, eu na igreja católica não vou falar mal da igreja, mas assim, eu não tinha, tipo, você pode se arrepender no último momento e você será salvo. É uma das coisas que eu lembro de ter ouvido na igreja. E eu não concordava com aquilo, então quer dizer que você pode ser ruim a vida inteira? A vida inteira. Você vai viver 70 anos, você foi um caco, 70 anos. Matou, roubou, estuprou, e aí você se arrependeu na véspera de morrer. E pronto, beleza, saiu salvo, feliz e contente, e está lá no nosso lar se divertindo, né? Então, assim, ele quis colocar ali no livro os perigos dessa crença do nada. Né? Como agir? Porque você pode até não acreditar em Deus, mas ter um senso ético, moral, ser caridoso, honesto, isso não quer dizer. Você não vai ser menos para a espiritualidade porque você não acredita em nada. O que vai diferenciar é a conduta. Ele fala, né, que essa conduta de não crer em nada vai induzir a gente ao egoísmo mesmo, né? Fazer o que eu bem entendo. E também chama a atenção dos líderes, né? Dos líderes não só religiosos, mas de qualquer lugar que vá, que instiga esse tipo de atitude, né? Tipo, eu sou uma cantora famosa e eu instigo ao coleguinha, as pessoas usarem roupas muito decotadas, porque o sensual é o bonito, é o da hora, eu não sei o quê. Isso também vai ser responsável. Essa pessoa também vai ser responsabilizada. Ela vai ser mais vai ter mais débitos a resgatar do que aquele que a seguiu. Porque ela está levando uma massa inteira com esse pensamento equivocado. Né? E coloca que se agir dessa forma, desrespeita a própria dignidade e não se esforça no bem. Né? Isso é incompatível com as leis divinas. Né? Nos chama a refletir sobre
sobre os atos da matéria racional, né, instiga o aprofundamento nos estudos novamente, o melhoramento da nossa conduta e coloca que nós somos todos parte de um todo universal, que eu entendo aqui como sendo Deus. E aí o que eu pensei é que o universo é um grande quebra-cabeças e cada um de nós é uma pecinha. Quanto mais a gente contribuir no melhoramento, quanto mais a gente se esforçar no crescimento, aí a gente vai conseguir se encaixar nesse todo. Quanto menos a gente se esforçar e continuar errando e não tendo essa vontade de buscar o melhoramento, a nossa pecinha não vai conseguir encaixar. Então, no meu pensamento, na minha visão de universo e melhoramento e Deus, é que esse grande quebra-cabeça ele só vai ser montado, terminar de montar, quando a gente conseguir realmente evoluir e crescer e contribuir com que outras pessoas também se melhorem. Então, isso tudo vai fazer parte para montar esse quebra-cabeça. E depois eu não sei o que acontece, tá? Não sei se a gente mancha, monta de novo, isso aí. Ele também, nesse livro, ele coloca para a gente o princípio da justiça divina, né? Que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e que, dependendo das nossas escolhas, a gente vai ter a colheita mais tarde, né? E também coloca que se a gente tem escolha, não é fatalidade. Então, assim, ai, por que não sei o que engravidei? Foi um acidente. Não, você teve escolha, né? Não é uma fatalidade. Isso é só um exemplo, tá? Pode ser outras milhares de coisas. Então, ele coloca bem ali que quem constrói o nosso futuro somos nós, somos os únicos responsáveis pelo nosso futuro, né? Eu até coloquei aqui que somos nós que fazemos o nosso céu ou o nosso inferno. A escolha está na mão da gente. Então, ali ele deixa claro como que a gente vai entender a justiça divina, né? E que ela é perfeita, ela dá oportunidade para todo mundo, e a oportunidade é igual. O que vai diferenciar é os passinhos que a gente vai dar. Se a gente andar para a direita, a gente vai pegar as coisas que acontecerem na direita e na esquerda a mesma coisa. E que dentro dessas escolhas, a gente tem uma lei infalível, que é a de ação e reação. Né? Que a maneira como a gente enfrentar cada obstáculo que a gente encontrar é o que vai direcionar o nosso caminho, o nosso futuro. E também incentiva o nosso crescimento, né? Essa lei, porque toda ação tem uma reação. Se eu ajo no bem, eu vou colher o bem, e se eu ajo no mal, eu vou colher o mal. Quando eu colher o mal, eu vou perceber que eu errei. Então, isso é um incentivo, que se eu errei, eu tenho que mudar o caminho, eu tenho que agir de uma outra forma para que o meu caminho seja diferente. Então, coloca ao alcance de todos, né, como que se processa a justiça divina, com a concordância com o princípio evangélico, né, cada um segundo as suas obras. Na segunda parte desse livro, ele traz exemplos em forma de diálogos de diversas experiências de espíritos, tá? Espíritos em várias situações. Ele também fala sobre o desencarne, né? Mas fala diálogos com espíritos infelizes, espíritos em situação mediana, espíritos sofredores, os espíritos suicidas, os criminosos arrependidos, os espíritos endurecidos, e fala das expiações terrestres. Tá? Ele mostra muito a realidade após o desencarne, segundo a conduta durante a encarnação. Então, em 1868 foi publicada a Gênese, que fala da origem e desenvolvimento dos seres, tá? E fala das consequências e aplicações do espiritismo. Ele se aprofunda em alguns temas que já foram diversamente interpretados, comentados, né? Como a Gênese, os milagres e as predições, e as relações com as novas leis que decorrem da observação dos espíritos. Quando ele fala de milagre, ele coloca que o universo é regido por dois elementos, que é o espiritual e o material. E que quando eles agem em conjunto, nascem fenômenos especiais naturalmente inexplicáveis. Ele esclarece também aqui que todas as obras da codificação, elas são iniciativa dos espíritos, mas nenhuma delas traz uma opinião própria de um espírito só, ou que um espírito achou que era e aí foi ali e divulgou. Não, foi toda a espiritualidade trabalhando para divulgar esse conhecimento de maneira ordenada e esclarecedora.
Então, que daí resulta, né, no ensino coletivo da espiritualidade, e por isso que se chama a doutrina dos espíritos, e que ela sempre é pautada no critério de lógica e razão. Ele descreve também os feitos extraordinários de Jesus Cristo e explica o que realmente aconteceu. Tá? Mostra o processo espiritual e físico da criação da Terra, dos astros, dos planetas que compõem o universo, segundo a visão científica do tempo dele. Tá? Talvez hoje existam maneiras científicas mais estudadas, mais pesquisadas do que da época que ele tinha acesso. Do 4º ao 9º capítulo, há uma síntese sobre a formação do universo, sistemas solares, a matéria, a Terra e o tempo e sua relatividade. Sempre, não sob uma visão científica, mas assim ele sempre traz profundas reflexões filosóficas de cada assunto. No capítulo 11, ele descreve como se dá a reencarnação, como que o espírito se liga ao novo corpo que vai nascer, como que acontece as vias de formação, explicando o laço fluídico, que é o prolongamento do perispírito, como ele se liga aos poucos à criança que vai nascer e que está se formando, como ele se liga molécula a molécula. E à medida que o nascimento se aproxima, o espírito vai perdendo a consciência, né, e só recupera quando nasce, ainda assim sem as lembranças do passado. Do item 28 ao 32, ele fala da origem do homem na Terra, as diversas raças, o seu aparecimento em diversos pontos do planeta e em diferentes graus de evolução. E no capítulo final, ele nos alerta sobre o difícil período de transição que atravessamos, transmitindo-nos muita esperança e fé no futuro. Imagina, 160 anos já era difícil período de transição, continuamos. Imagino que a gente é muito inferior ainda, né? E vamos ter muito tempo ainda nesse período de transição. Às vezes a gente acha que não, já está acabando porque tem muita coisa ruim acontecendo e tal, mas eu acho que ainda não, acho que a gente ainda precisa de mais tempo. Lembrando que a duração desse tempo é a gente que está fazendo, tá? O que a gente está plantando hoje é para as outras encarnações a gente vir colher, né? Então, em 1890 é lançado as obras póstumas, né? Então, após a morte de Kardec, foi lançado pelos dirigentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E aí eu estava lendo e o Kardec ele se dedicou de 1855, lá quando ele teve os primeiros contatos com as mesas girantes, até 1869, nos estudos e publicações da codificação. São 14 anos. Aí eu fiquei pensando, isso que a gente falou só da codificação são 6 livros aqui, que é o Pentateuco, mais o Obras Póstumas e o que é o Espiritismo, que não estava incluído, e a Revista Espírita, né? Então 7. E aí eu fiquei pensando, em 14 anos são 7 livros, de um conhecimento assim muito profundo, que para mim é muito difícil ainda a compreensão. Ele passou muitas horas estudando, pesquisando, falando com espíritos, e ele trabalhava ainda para sustentar, porque às vezes a gente diz, eu não vou estudar, né? Porque assim, eu já trabalho o dia todo, né? Aí final de semana eu tenho que sair e me divertir. E o que ele com certeza ele não era entediado. Ele devia gostar bastante do que fez. Não estou dizendo para a gente dedicar 14 anos da vida da gente estudando só e publicando. Mas eu penso que o que a gente faz com o nosso tempo, né? Eu fiquei assim muito fã dele. Muito fã, porque eu queria, quem sabe, eu me espelhe nele. Então, ele se dedicou tão arduamente nesses estudos que ele tinha muito material. Então, assim, desse material é que surgiu Obras Póstumas, né? Então, ele no começo do livro ele apresenta uma biografia que foi publicada já, uma biografia do Kardec, que já tinha sido publicada na Revista Espírita, né? E aí tem também uma sinopse do trabalho dele. Tem no início um discurso do astrônomo Camille Flammarion, que discursou junto ao túmulo de Kardec, né, no enterro, um esboço rápido da carreira literária dele. A obra foi dividida em 2 partes, tem artigos não publicados por Kardec, né, e possui transcrição de várias comunicações mediúnicas ocorridas nas reuniões. Então, ele esclarece muito sobre o ponto de vista de Kardec sobre temas filosófico, moral e religioso. Na primeira parte, ele tem uma série de artigos escritos por Kardec em épocas bastante diferentes, né, que falava de Deus, a alma, a criação, manifestação dos espíritos, fé raciocinada.
E eu acredito que talvez isso ele deixou porque ainda não estava bem esclarecido. Essas anotações ele deixou de lado ainda porque na concepção dele ainda faltavam alguns esclarecimentos para ser publicado. Então ele foi deixando um pouquinho de lado, não esquecido, mas arquivado. Então, na segunda parte, tem um resumo do trabalho desde a iniciação do Espiritismo, né? Consta uma série de transcrições das reuniões também. E tem várias notas que acabaram que as pessoas deduziram que as notas e a maneira, o ordenamento cronológico que se encontraram quando eles acharam esses documentos, eles supuseram que ele estava preparando uma nova obra, né? Que não seria o... E aí, claro, ele não teve tempo e aí acabou que a própria Sociedade Parisiense de Estudos Espirituais encontrou e aí ordenou para que daí fosse publicado, então. Então é isso, a gente tem bastante agora coisas para estudar, né? Na próxima aula vocês tragam um caderno que a gente vai fazer prova. E é isso, então. Obrigada a todos. Daqui a pouco a gente vai para o lanchinho, então.